Hoje a gente vai conversar sobre um ponto muito importante, né? Que está ali em Mateus capítulo 4, do versículo 1 a seguir, quando Jesus foi tentado pelo inimigo no deserto, depois de ter jejuado 40 dias e 40 noites. Você sabia que depois desse momento o inimigo teve a ousadia, né, de aparecer a Jesus e fazer uma pergunta muito importante para Jesus? Veja bem, Jesus ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites, e ele teve fome. O inimigo aproximou dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Mas aqui tem um ponto muito interessante e importante que eu queria fazer com que eu e você parássemos para analisar. O inimigo ele quer atacar nós na nossa ferida. Jesus ele tinha jejuado 40 dias e 40 noites. Espiritualmente ele estava forte, mas carnalmente ele estava fraco, porque ele sentia fome. O inimigo foi na ferida dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Cara, Jesus ele tinha um poder de fazer aquela pedra se transformar em pão. Mas ele não fez aquilo para não dar ousadia ao inimigo. E lembre mais que o inimigo ele tenta nos atacar nos nossos pontos fracos. Quando quando Satanás foi se apresentar diante de Deus, né? Aí Jesus pergunta ele de onde é que ele estava vindo. Ele disse que vinha de rodear e saltear e passear pela terra. E Jesus disse: Tem observado meu servo Jó, que é temente, reto e íntegro. Aí ele disse que, e uma coisa eu fiquei achando interessante, que Satanás ele nos observa, ele nos analisa. E às vezes ele ataca a gente no nosso ponto fraco. Ele disse que Jó era daquele jeito porque Deus tinha dado tudo a ele. E talvez hoje ele deve estar analisando o meu e o seu ponto fraco. E às vezes nós estamos caindo nesses pontos fracos que está nos atacando. O que é que nós devemos fazer? Vigiar, fortalecer os nossos pontos de vulnerabilidade, os nossos pontos de fraqueza, que a gente sabe que ali a gente cai facilmente. Porque do mesmo jeito que ele chegou até Jesus, como é que ele não pode chegar a mim e a você que somos falhos, que somos pecadores? E outro ponto importante, né, que Satanás tentou fazer Jesus duvidar de que ele era filho de Deus. Claro que Jesus era filho de Deus. Por quê? Porque a Bíblia mesmo diz que ao Jesus ser batizado, né, diz que o céu se abriu, uma voz que descia com um pomba que dizia: Este é meu filho amado em quem me comprazo. Ou seja, em outras versões, é em quem me dá muita alegria. Ele sabia que Jesus era filho de Deus, mas ele tentou fazer aquilo para tentar colocar dúvida no coração de Jesus. Porque, assim, se Jesus ele fizesse aquela pedra se transformar em pão, ele estaria dando fim no seu plano de redenção, estaria dando a voz ao inimigo. O inimigo tentou fazer ele duvidar disso. Imagine, se o inimigo tentou fazer Jesus duvidar da essência dele, de quem ele era filho, imagina de eu e você que estamos falhos pecadores, que às vezes não buscamos a presença de Cristo Jesus, que às vezes não oramos. Imagina o que ele tenta fazer comigo e com você, que não temos Deus como a nossa motivação diária, que não temos, nós buscamos Deus nas nossas primeiras horas dos nossos dias, de que não temos uma comunhão com Cristo Jesus, que às vezes passamos tempos em outras coisas e o inimigo descobre os nossos pontos de vulnerabilidade, os nossos pontos fracos e tenta nos atacar na nossa ferida. E se nós não estivermos fortes espiritualmente, nós cairemos facilmente nesses ataques de Satanás. Jesus olha para ele e disse: Está escrito, ó, está escrito. Isso aqui é interessante porque a Bíblia declara que ele diz que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus disse que está escrito, ele respondeu com a palavra. E se Jesus respondeu com a palavra, com que é que você também hoje devemos nos fortalecer e responder a essas acusações do inimigo? Com a palavra de Cristo Jesus. Nos fortalecer, buscando constantemente, diariamente a presença dele, buscando essa santificação diária, fortalecendo o nosso espírito. Olha, você sabe que existe a carne e existe o espírito, né? Ou seja, se eu busco alimentar a carne, eu vou estar forte a minha carne, eu vou ser frágil, eu vou cair facilmente quando os ataques do inimigo chegar. Mas se eu alimento o espírito, eu vou estar forte espiritualmente para poder resistir. Mas como que eu alimento o espírito? Através da palavra, buscando, lendo a palavra de Deus, a Bíblia, orando através do jejum, ouvindo
palavra de Jesus, ouvindo uma pregação, um louvor, eu vou me fortalecendo espiritualmente. Mas vem cá, se eu às vezes passo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 horas assistindo filmes, séries, redes sociais, Reels, Instagram, TikTok, como é que eu vou me alimentar espiritualmente? Depois que eu passo 2, 3, meia hora nisso aí, qual é a vontade que eu vou ter de ler a Bíblia? Qual é a vontade que eu vou ter de chegar na presença de Cristo Jesus? Entende? Então, isso é interessante para a gente analisar. Precisamos nos fortalecer espiritualmente. Porque este Satanás teve a ousadia de chegar até Jesus e dizer: se tu és filho de Deus, imagina comigo e com você. Fazer eu e você duvidarmos da nossa essência, que nós também não somos amados por Cristo Jesus. Diz que depois Satanás ele chega a um monte bem alto e diz: ó, tá vendo tudo isso? Todos os reinos do mundo, tudo isso aí? Tudo isso eu te darei se tu prostrares e me adorares. Cara, veja que ousadia, né? Tudo isso te darei. Seu inimigo chegou para Jesus e tentou dizer isso aí. Imagina para mim e para você. Filho, olha, tudo isso aqui eu te darei, ó, todas essas belezas. Vamos simplificar, todas as mulheres do mundo. Tudo que você quiser, todo o dinheiro. Tudo isso eu te darei se você fazer a minha vontade, se você fazer o que eu quero. Cara, o inimigo ele tem essa ousadia. Mas para mim e para você não cairmos nessa, nós devemos estar respondemos como Jesus Cristo respondeu, está escrito. E lembre-se que se ele teve a ousadia de fazer isso com Cristo Jesus, imagina comigo e com você que não lemos a Bíblia. É um ponto para analisar.